A reforma protestante nos deixou uma verdade inegociável. A Bíblia deve ser lida e estudada por cada cristão. Por séculos, o povo de Deus foi impedido de ter acesso direto às Escrituras. A Igreja Romana afirmava que somente o clero tinha o direito de interpretar a palavra. Mas então veio a Reforma e com ela a tradução da Bíblia para a língua do povo. Hoje qualquer pessoa pode ler as Escrituras, mas aqui está o problema. Muitos confundem o direito de ler a Bíblia com o direito de distorcê-la. E isso precisa ser dito com clareza. A verdade de Deus não é subjetiva. Não existem múltiplas interpretações corretas para um mesmo texto. Existe apenas um significado verdadeiro. Então a questão é esta: você está interpretando a Bíblia corretamente ou apenas moldando as Escrituras para encaixá-las em suas próprias opiniões? Porque isso é o que mais acontece. Nós vemos na internet de pessoas e mais pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é denominação, de classe social, enfim, acadêmicos, leigos, autodidatas, todos distorcendo a palavra em benefício de suas próprias opiniões. Por isso é fundamental que você entenda que só existe um significado verdadeiro. A Reforma Protestante nos trouxe a verdade inegociável de que a Bíblia deve ser lida por cada cristão. Mas muitos confundem o direito de ler a Bíblia com o direito de distorcê-la, que nem eu acabei de falar agora. Só que a verdade de Deus não é subjetiva. Não existem muitas interpretações, não existem múltiplas interpretações corretas para o mesmo texto. Não. Você pode ter várias aplicações. Aí tudo bem. Mas interpretações, você tem apenas uma para um mesmo texto. Cada cristão deve ter então acesso direto à palavra de Deus e entendê-la de acordo com o seu significado objetivo e não interpretá-la de acordo com as suas próprias preferências ou com as suas próprias referências. Isso é muito importante. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: "Ah, mas essa é só a sua interpretação. Eu não acredito nisso"? Quantas vezes você já ouviu também isso aqui? Né? Quantas vezes a pessoa diz algo mais ou menos assim: "Não, isso é o que você pensa, mas o que eu penso é outra coisa", e cada um tem a sua verdade, a verdade é subjetiva. Quantas vezes as pessoas usam a Bíblia para justificar qualquer coisa que acreditam, principalmente para justificar seus pecados de estimação? O mundo atual trata a verdade como se fosse algo flexível, moldável, conforme a experiência individual. Mas Deus não muda. Se Deus não muda, a sua palavra também não muda. Deus é imutável. Se dois homens chegam a interpretações completamente opostas sobre o mesmo texto, um deles está errado. Talvez os dois estejam errados. Mas os dois nunca estarão certos ao mesmo tempo. A questão não é se temos o direito de interpretar a Bíblia. A questão é: estamos interpretando corretamente de acordo com o que Deus realmente disse? Ouça o que a Escritura diz aqui em Salmo 19, 7, 9.
A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus é clara, pura e verdadeira. Mas isso não significa que qualquer interpretação humana seja correta. O primeiro princípio da interpretação bíblica é este: cada texto da Bíblia tem apenas um significado correto. Vou repetir. O primeiro princípio da interpretação bíblica é este: cada texto da Bíblia tem apenas um significado correto. Você pode aplicar a palavra de diversas maneiras na sua vida, mas o significado original do texto nunca muda. Foi exatamente por isso que a Igreja Romana lutou contra a tradução da Bíblia para a língua do povo. Eles temiam que as pessoas interpretassem as Escrituras de maneira errada. E, em parte, eles estavam certos. A má interpretação das Escrituras sempre foi a raiz das heresias e divisões dentro da igreja. E qual a resposta? Bom, a resposta para esse problema não é impedir o estudo da Bíblia, mas sim ensiná-la corretamente. Foi por isso que Martinho Lutero reconhecia os perigos da interpretação errada. Mas ele persistiu em traduzir a Bíblia, porque sabia que a verdade precisava ser restaurada e não escondida. Sim, um preço teria que ser pago. Mas ainda assim, ela precisava ser acessível a todos. Agora vamos supor, por exemplo, eu quero que você imagine um juiz em um tribunal. Esse juiz tem diante de si um documento legal escrito com clareza, contendo todas as leis que devem ser aplicadas. Agora imagine que cada pessoa no tribunal decide interpretar essas leis do seu próprio jeito. O réu diz: para mim esta lei significa que eu sou inocente. O advogado diz: para mim ela significa o contrário. E o promotor diz: eu vejo de outra forma ainda. E o juiz responde: cada um tem a sua própria interpretação e todas estão corretas. Isso seria justiça? Ou seria um completo caos? Se tratamos as leis humanas com seriedade, como podemos tratar a lei de Deus com menos reverência? Deus falou de maneira clara. Nossa responsabilidade não é moldar a sua palavra às nossas preferências, mas submeter nossas mentes e corações ao que ele realmente diz. A liberdade de estudar a Bíblia é uma dádiva, mas carrega consigo também uma responsabilidade inegociável: interpretá-la corretamente. Porque não há verdade em contradição. Deus não se contradiz. E se não há contradição em Deus, não pode haver contradição na sua palavra. O problema é que muitos abordam as Escrituras com uma mente já feita, com suas próprias opiniões formadas, buscando apenas um versículo para reforçar o que já acreditam. Isso não é estudo bíblico. Isso é exegese. É inserir no texto um significado que não está lá. A nossa responsabilidade como cristãos não é perguntar o que esse texto significa para mim, mas sim o que Deus quis dizer com este texto para mim. E então perguntar: como devo obedecer a essa verdade? O que Deus quis dizer com esse texto? Como devo obedecer a essa verdade?
O direito de estudar a Bíblia não nos dá o direito de distorcer a verdade. Se você quer seguir a Cristo, então deve buscar a verdade e nada além da verdade. A palavra de Deus não é um livro aberto para qualquer interpretação humana. Ela tem um só significado correto, um só ensino verdadeiro. A verdade de Deus não é relativa, não é subjetiva, não é mutável. Você pode errar em muitas coisas na vida, mas errar na interpretação da palavra de Deus é um erro que custa caro. Um erro de morte, talvez. Por isso eu te pergunto, como você tem lidado com a interpretação da Bíblia? Você busca compreender o que Deus realmente disse? Ou apenas procura justificativas para suas próprias ideias? Então, eu quero deixar aqui um desafio para você. Eu quero te desafiar a estudar a palavra com temor, com humildade e com fidelidade. Deus falou. Nossa responsabilidade é ouvi-lo corretamente e humildemente. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda andam cegos e perdidos, Senhor Deus, na escuridão e nas trevas. Vivemos num mundo onde muitos distorcem a Tua palavra, meu Senhor. Vivemos num mundo, Senhor Deus, onde muito do maligno está presente até mesmo dentro das igrejas. Que o Senhor possa abençoar a esses que estão nesse momento ouvindo, Senhor Deus, e que eles possam ter em sua mente a conscientização da importância de estudar a Tua palavra para seguirem verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Teu Filho amado, Senhor. Amém.